É isso aí. Aqui de novo para aquele momento especial. Qual é, prof? Da nossa revisão. Galera, então a gente vai falar novamente sobre tecido muscular. Vamos lá? Dá uma olhadinha no nosso material? Então, essa é a nossa aula 50.2, em que nós vamos revisar sobre esse tecido tão importante, que é o tecido muscular, que através dele e em apoio ao sistema esquelético, ou ao sistema esquelético e ao sistema nervoso, nós temos esse apoio aí para permitir que os nossos músculos funcionem, certo? Quando a gente fala assim dos nossos músculos funcionam e que é algo que seja visual, a gente está falando de quem, hein, prof? Musculatura esquelética, lisa ou cardíaca? Se eu estou fazendo um movimento, esse movimento ele é permitido pela musculatura lisa, cardíaca ou esquelética? Te peguei, né? Vamos dar uma olhadinha então na nossa revisão do nosso material. Então a gente falou sobre o tecido muscular, onde nós vamos encontrar um tipo de célula bem diferenciado das outras células que compõem os outros tecidos, tá? Então ele é formado por feixes de células chamadas de fibras musculares ou também chamados de miócitos. Não vai esquecer essa palavrinha, tá, galera? Então nós temos 3 tipos de tecido muscular, que é o estriado esquelético, o liso ou não estriado e o tecido muscular estriado cardíaco. Tranquilo? Olha aqui para mim. Então, esse músculo, primeiramente, né, falando do músculo em si, ele é controlado pelo sistema nervoso, porque ele vai receber os impulsos elétricos, né, que vão estar induzindo aí esse movimento de contração e relaxamento para nos permitir esse movimento dessa musculatura, ok? Esse músculo ele tem camadas de revestimento, então você vai ter o endomísio, na parte dos feixes, das fibras, né, parte mais interna, o perimísio revestindo os feixes de fibras e você vai ter mais externa o epimísio, de tecido conjuntivo, ok? Dentro das fibras você vai encontrar os sarcômeros, não é? Esses sarcômeros que vão estar permitindo então essas contrações através do deslizamento da actina e da miosina. Actina e miosina. Quando o músculo está relaxado, então a actina ela está envolta ali pela troponina e tropomiosina. E a miosina está aqui tranquilinha. Quando vem os impulsos, né? Os túbulos T disparam ali os cálcios, né? E ali os retículos sarcoplasmáticos chegam a esses feixes e chegam às fibras e indiretamente aos sarcômeros. O que vai acontecer? Essa troponina ela vai se desprender, vai se desconfigurar, né? Mudar sua configuração e vai formar um ponto de apoio para que a miosina consiga deslizar sobre a actina, né? E aí você vai ter então essa contração. Tá bom? Só que quando a gente fala de contração, a gente vai ter que lembrar que existe a contração voluntária, que vai estar presente no sistema, no tecido muscular estriado esquelético, certo? Contrações que vão estar acontecendo, mas quando eu quiser parar, eu paro. Aí você tem a musculatura estriada cardíaca. Essa cardíaca, eu não tenho controle sobre ela. Ela é vigorosa, intensa, mas eu não tenho controle. Certo? E forma o miocárdio, que é o músculo cardíaco. E aí você também tem envolvendo a parte interna dos nossos órgãos a musculatura lisa, não estriada. Tem um núcleo por célula, ou por fibra, né? Que é a própria célula, tá bom? E não tem estrias nenhuma. Beleza? Então é isso, galera. E eu te aguardo, tá? Tô te esperando aqui para nós fazermos as atividades. Atividades, tranquilo? Beijo! Vamos lá? A nossa aula 50.2. Vamos dar uma olhada no nosso material, né?
em relação às nossas atividades, tá bom, galera? Sobre o que, prof? O que a gente vai falar então aqui? Sobre o tecido muscular. Então, cai muito em prova, não tem tanta incidência assim nas avaliações, mas uma hora ou outra pode cair em relação aos tipos de tecidos humanos, tá? Então você, aluno da mediação tecnológica, tem que estar consciente e não pode titubear aí nessas questões não, tá bom? Então a gente selecionou algumas para vocês e a gente vai estar vendo elas agora. Vamos lá? Questão de número 1, tá? Eita, mina. Questão de número 1. Os músculos são formados por feixes, células, e aí você tinha, que a gente já tá aí, né? Tá visível então para você. Você ia citar e esquematizar os 3 tipos de músculos. Dadinha, porque, né, acontece. Então você tem aí os 3 tipos de músculos, prof, cardíaco, liso e o estriado esquelético. Tranquilo? E aí que você consegue, se era para você esquematizar, você tinha que fazer esses designs, né, esse desenho aí. Ah, professor, eu não sou muito boa em desenhar não. Lembra dos pontos principais. Você vai ter 2 estriados, um cardíaco e o outro esquelético. O cardíaco você vai ter mais de um núcleo por fibra, né? E elas vão ter mais estrias aí. E o esquelético, elas são um pouco mais finas, né? Tem estrias também e você vai ter bastante núcleos ao longo deles, tá? De cada fibra. O liso, ele tem esse formato mesmo alongado, né? Parece não vou dizer nem o que parece, mas é mais alongado, tá bom? Então você tem esses 3 tipos de musculatura formando o tecido muscular. Beleza? Deu para você desenhar aí direitinho, você não tem mais dúvida em relação a essa questão de quais são esses tipos de músculos que compõem o tecido muscular, né? Ou das fibras, ou células, tá bom? Vamos dar continuidade então? Questão de número 2. A contração dos músculos estriados esqueléticos é fundamental para a movimentação do nosso corpo. Ok. Para eu levantar da minha cama todos os dias de manhã, para eu ir lá ao banheiro, escovar os meus dentes, eu vou estar realizando um movimento, isso tem a ver com a musculatura estriada esquelética, tá bom? Para eu pegar o ônibus ou outro tipo de condução, para eu ir a pé ou pedalando para a escola, tá? Para eu fazer aquela limpeza, né, aquela faxina dentro da minha casa, eu vou estar realizando vários movimentos, arrastando móveis, erguendo móveis, né? Então tudo isso vai estar sendo apoiado pela musculatura estriada esquelética, tá? Então vamos ver o que a questão quer a respeito desse tecido esquelético. Para que ela ocorra, é necessário que, para que essa contração, né, dessa musculatura esquelética ocorra, é necessário o quê? A miosina, que é uma proteína, a gente já viu isso, né? A miosina seja destruída pela actina. Oi? Como é que eu vou destruir Olha aqui, gente, miosina e a actina, as 2 proteínas que estão ali dentro dos sarcômeros, lembra? Esses sarcômeros vão estar funcionando justamente devido ao funcionamento dessa miosina com a actina. Então, ela não pode destruir de jeito nenhum, tá? A miosina, letra B, a miosina se multiplique. Gente, ela é uma proteína e aí quando a gente fala de multiplicação, a gente está falando aí da divisão. Ela não vai se dividir, não. A miosina não tem essa ação de divisão. A actina se multiplica? Também não, porque também é uma proteína. D. Os filamentos de actina e miosina se deslizem uns sobre os outros. Com certeza, né, galera? Esse é o papel, então, da actina e da miosina lá na região das fibras musculares ou os miócitos, que são a região específica, que são os sarcômeros. Aí a letra E seria os filamentos de actina e miosina sejam diminuídos por enzimas. Nada a ver, né? Então, nós temos aí a letra D, tá? Ok? Então, olha aqui para mim. Esse movimento de contração e relaxamento se dá pelo deslizamento dessas 2 proteínas lá nas fibras musculares, actina e
miosina. Só vai acontecer porque a troponina vai se desligar, se desenrolar da actina e formar um ponto de ligação da miosina com essa actina. Aí sim vai acontecer esse processo, tá? Aonde? Nos sarcômeros. Esses sarcômeros são regiões das fibras musculares, certo? Vamos lá seguindo. Faça uma comparação entre músculo esquelético e músculo liso, exemplificando sua ocorrência no corpo humano. Então, você teria nessa questão aí que falar onde estão, né, e o que seria essa musculatura esquelética e a musculatura lisa. A gente sabe que lá no estômago, no intestino, tá, nas artérias, nos vasos sanguíneos, você tem o sistema, o tecido muscular liso. Por quê, professora? Porque nesses revestimentos eu não tenho controle das ações que acontecem lá dentro. Eu não tenho como controlar a ação de liberação de enzimas lá no meu estômago ou absorção de nutrientes lá no intestino, tá? Depois que todo o processo acontecer, essa é a função do intestino, absorver as substâncias que o nosso corpo precisa e distribuir aí para as nossas células, não é isso? Eu não tenho como controlar isso, galera. Então é a musculatura lisa, tá bom? E a esquelética vai estar presente em todas as suas articulações. Como a gente viu na aula, é como se fosse a nossa própria carne, tá? Quando a gente compra carne bovina, suína, enfim, de aves, você está se alimentando da musculatura esquelética, que é que permite, então, os movimentos voluntários dessas espécies, certo? Vamos dar uma olhada lá para ver se a sua resposta tem relação com o que a gente colocou aqui, tá bom? Não precisa estar igualzinho, mas tudo bem. Então, o músculo liso não está associado ao esqueleto, faz parte da parede das vísceras, como os órgãos do tubo digestivo, artérias, bexiga urinária e o útero, além de ter contração lenta, frisa bem isso de novo, músculo liso, contração lenta e involuntária. O músculo esquelético, ao contrário do liso, é associado ao esqueleto e além de apresentar uma contração vigorosa e voluntária, tá bom? Voluntária. Então, não tem como ter dúvida disso. Eu lançar uma bola, quem gosta de voleibol aí, né? Eu tentei, não deu certo não, viu? Não sou muito boa nisso não. Mas quem gosta de vôlei dá aquela... Eu não sei nem como é o nome. Manchete? Não sei. Manchete? Saque, sei lá. Saque. Não vai rir de mim, não. Mas, então, para você fazer esse lançamento, você está usando a musculatura estriada esquelética. Tá bom? Enquanto isso, tu tá ali treinando, jogando, brincando, aí tua barriguinha já começa a fazer um barulhinho. Começa a dar fome. E aí tua musculatura lisa tá aqui funcionando, ó. Você não tem controle sobre ela. Você vai ter que parar de jogar, porque você vai começar a cansar mesmo, vai sentir muita dor e você vai precisar se alimentar. Tá bom? Obviamente, aí teu coração também, todo esse tempo, desde a hora que você acordou, desde a hora que você nasceu, né, gente? Teu músculo cardíaco tá funcionando. Se ele parar, já era. Tchau, tchau, né? Não tem mais como, tá bom? Vamos continuar ali? Nossa quarta questão. Só falta, né? Quarta questão. Os músculos estriados são os chamados de músculos vermelhos, por causa de uma proteína chamada de mioglobina. Essa proteína, uma espécie de parente da hemoglobina das hemácias. Assinale a alternativa que corresponda como função da mioglobina nos músculos estriados. Então, você vai ter que dizer para mim aqui, dessas alternativas de A a E, qual delas está relacionada com a função da mioglobina. Aí ela está falando aqui, ó, que ela é parente da hemoglobina. Então, você lembra que a hemoglobina, ela é uma proteína que está ali na membrana de quem? Dos eritrócitos, das hemácias. E ela tem a função de quê? Se ligar ao oxigênio e transportá-lo para todas as nossas células. Não é isso? Então, já te dei uma dica. Vamos dar uma olhada nas alternativas?
Então vamos lá, ó. Na letra A, reservatório de gás oxigênio. Segura essa para você. Reservatório de energia. A gente tem reservatório de energia no nosso corpo, professora? Tem. Vocês lembram lá do nosso glicogênio? Lembram? Os adipócitos são reservas de energia, tá? Aí você tem as células, os adipócitos, né? Formando a gordura que vai ser armazenada nessas células. E você tem o glicogênio, que são os carboidratos que vão ficar armazenados ali no nosso fígado. Tá bom? Sempre que o nosso organismo precisar, ele vai disponibilizar esse açúcar. Mas não é o caso da nossa questão. Vamos seguindo. Reservatório de gás carbônico. E ninguém precisa, né? Isso aqui é um gás tóxico, precisa ser eliminado do nosso corpo. Por isso a gente expira. Reservatório de gás nitrogênio. Também não. Muito importante para as plantas. Para o nosso corpo também, mas reserva dele não. Reservatório de hemácias. Galera, a gente está falando de um componente ali das nossas fibras, que é a hemoglobina, que dá esse pigmento, né, de cor avermelhada para nosso sistema esquelético, tá bom? E o que vai ser isso aí? A mioglobina, que vai permitir essa coloração, então ela vai ter a função de, sim, assim como a nossa hemoglobina, das nossas hemácias, também vão estar se ligando aí, né, sendo reservatório de gás oxigênio, tá bom? Reservatório de gás oxigênio. Tranquilo, galera? Tranquilinho? Então vamos lá para a nossa última questão. Então olha só. Preocupados com uma boa forma física, os frequentadores de uma academia de ginástica discutiam sobre alguns aspectos da musculatura corporal. Né? Nessa discussão, as seguintes afirmativas foram feitas. Quais são essas afirmativas, prof? Vamos dar uma olhada. Então, você tem ali pode colocar aqui para mim? Você tem ali um grupo de pessoas nessa academia e elas estão preparando o seu corpo físico, né? Vão estar trabalhando perda de peso, outra questão da resistência, outros aumentos da flexibilidade. Cada um tem um ponto a ser trabalhado, não é isso? Ninguém entra na academia com o mesmo intuito, né? Bom, cada um ali tem a sua... Tem gente que precisa... tem pouca resistência muscular. Então, eu preciso ganhar essa resistência. Outros precisam aumentar essa massa muscular, né? Enfim, tá? Mas vamos dar uma olhada nas questões, então. As alternativas. Então, o tecido muscular estriado esquelético constitui a maior parte da musculatura do nosso corpo. Isso está correto? Realmente, o músculo estriado esquelético, ele vai constituir parte, né, a maior parte da nossa musculatura? Correto, né, galera? 2. O tecido muscular liso é responsável direto pelo desenvolvimento dos glúteos e coxas. O tecido muscular liso, olha aqui, galera. Vamos lá? As nossas coxas e os glúteos, o bumbum, né? A região do bumbum ali, tá? Então, é algo que eu estou vendo. Quando eu olho para esses dois locais, eu estou visualizando. Quando a gente falou de musculatura lisa, a gente não falou que a gente não consegue observar? Então, já matou aí, né? Então, você não tem como ficar observando isso aí. Eu sei que onde é a região da coxa, dos bíceps, dos tríceps, do esternostenomastoideo, né? Cleidomastoide, eu acho lindo esse nome, né? Meu Deus, vou colocar o nome do meu cãozinho. Imagina, que horror. Vamos voltar lá para a questão. 3. O tecido muscular estriado cardíaco, por ser de contração involuntária, tudo bem, é involuntário, não se altera com o uso de esteroides anabolizantes. Aí é grande questão, né? Porque olha só, o uso desses anabolizantes podem alterar sim o funcionamento. Lembra que a gente falou? Ou uma doença, né? Uma predisposição genética que você tenha, e aí uma medicação que você fez o uso exagerado, pode provocar sim a desregulação aí do funcionamento dessa musculatura cardíaca, tá? Então o uso desses anabolizantes que você vai estar utilizando pode alterar sim.
apesar dessa contração ser involuntária, porque realmente a musculatura cardíaca é involuntária, mas pode ter essas alterações devido a essas utilizações, né, dos anabolizantes, tá? Então aí você tem, analisando as afirmativas, pode-se afirmar que, então você tem letra B como a única opção correta, tá? Que aí foi o que a gente colocou lá, tá lá, ó. O tecido muscular estriado esquelético constitui a maior parte da musculatura lisa. E é isso aí, galera. Eu espero que você tenha aproveitado o máximo, né, desse conteúdo sobre o tecido muscular. E eu te aguardo para as nossas próximas aulas, tá bom? Beijo, tchau, tchau.